possibilidade aonde, com certeza, os partidos políticos, as lideranças políticas estão sendo o tempo todo desacreditadas em função dos erros que vêm sendo praticados fartamente por aqueles que não têm o senso de responsabilidade com o que significa roubar a esperança do coração de um povo que tem, por essência, a capacidade de acreditar. Vivemos uma profunda crise de valores e tudo o que está acontecendo no Brasil nos deve levar a uma grande reflexão, a um aprendizado. Em primeiro lugar, não se pode, em hipótese alguma, abrir mão da verdade. Toda e qualquer construção que vai ser feita tem que ser com base na verdade. E a verdade indica que muitos erros foram cometidos. Erros do ponto de vista da gestão, erro do ponto de vista dos terríveis desvios da corrupção, erro do ponto de vista daquilo que jamais se poderia errar, que é colocar em xeque as conquistas que a duras penas conquistamos, alcançamos. O Brasil, com todos os esforços dos democratas, conseguiu recuperar, restaurar a sua democracia. O Brasil, com uma contribuição histórica daqueles que já não suportavam mais ver o nosso país com juros elevados, com inflação insuportável, conseguiram estabilizar a nossa economia. E daqueles que sonharam que era possível dar cidadania a setores excluídos da política e com essa cidadania poder também trazer a inclusão social. Esses três pilares foram uma conquista do povo brasileiro. Infelizmente não foram institucionalizadas essas conquistas, foram partidarizadas, fulanizadas, e como o atraso da fulanização sem a institucionalização leva a retrocessos. Quando não se é capaz de institucionalizar conquistas, o que acontece é que elas são perdidas, porque elas são perdidas exatamente pelo atraso da política. Isso eu venho dizendo desde 2010. Nós vivemos uma situação em que, graças a Deus e o povo brasileiro, temos a nossa democracia e temos que zelar por ela. Numa democracia, quando temos uma crise com essa magnitude que estamos vivendo, só existem duas saídas. É a política e a justiça. Nesse momento, a política está impotente. Uma boa parte dos que poderiam estar dando as soluções políticas estão implicados. Resta-nos apostar de que venha a justiça em socorro da política. E é por isso que tenho insistido que o caminho é de todo apoio às investigações. Que o caminho é de que no momento em que o nosso país, que eu achava estava no fundo do poço, a cada momento tudo que acontece parece que estamos em um poço sem fundo, que a gente possa buscar naqueles que podem dar uma resposta. Que no caso aí é o TSE, aprofundando sim com base no que já foi apurado das investigações, para saber se o que de fato aconteceu deve ser devolvido ao povo, para que ele dê a resposta. Se o povo foi enganado, ludibriado, se o processo não foi legítimo, que se devolva a ele a capacidade de reparar o erro ao qual foi induzido. Mas isso é uma ação da justiça. Eu sempre disse que impeachment não se fabrica, ele se explicita. Agora, quanto mais indícios aparecem, mais eu me convenço de que esse é um trabalho da justiça, para que não se tenha dois pesos e duas medidas, para que não se tenha implicados no lugar de juiz, para que não se tenha culpados no lugar de julgadores. Nós temos que ter a maturidade política de entender que justiça não é vingança, justiça é reparação de atos errados praticados contra a sociedade, contra a própria
outra pessoa que praticou, porque ela também se prejudica, e contra as instituições. Devemos ter uma visão de justiça que nos leve ao sentido da verdadeira reparação. Justiça não é vingança. E é por isso que, mesmo, Bira, tendo passado tudo que passamos, tudo que passei, eu estou aqui de coração leve, de coração tranquilo, né? Aflita com o que está acontecendo no Brasil, mas tranquilo no sentido de que, se encaramos a política como um serviço, se não temos apenas um projeto de poder pelo poder, se não colocamos as eleições acima dos destinos da nação, então nós temos que ter a sabedoria, a capacidade de unir o nosso país em torno daquilo que de fato interessa. Esse é o momento de praticar a generosidade do trabalho, do esforço, da vontade de em cima de propostas políticas que nos levem a sair da crise e não a instrumentalizar a crise. Temos que ter dois trilhos. O trilho das investigações às punições, porque nós temos dois partidos que há 12 anos produziram a crise política, produziram a crise econômica, produziram essa crise moral. Então, nós devemos, nesse momento, apoiar o trabalho da justiça e não querer nenhum tipo de retrocesso em relação a tudo isso. E, com essas palavras, eu devo dizer que a Rede Sustentabilidade não tem a pretensão de ser a única dona da verdade. Pessoas boas existem em todos os partidos, pessoas erradas também. Não vamos sacralizar esse partido. Eu já tive uma experiência de sacralizar partido e não preciso dizer mais nada. Pessoas são falhas, mas é preciso que, tendo consciência das nossas falhas, criemos instituições virtuosas para que nos corrijam quando falharmos em nossas virtudes. E é por isso que o Constituinte virtuoso, que deu autonomia ao Ministério Público, que deu autonomia à Polícia Federal, agora nos dá a oportunidade de corrigir aqueles que, virtuosos à época, quando falharam em suas virtudes, possam ser corrigidos, possam ser reparados dos erros que praticaram. Meus amigos, minhas amigas, a nossa contribuição para recuperar a credibilidade da política, contribuição, não vamos ser nós que vamos fazer isso sozinhos, é a nossa contribuição para reconquistar a potência transformadora da política. Ela está impotente, não é só no Brasil, é no mundo. Não vai acontecer se nós acharmos que nós vamos ser as únicas lideranças competentes, inteligentes, honestas e tal. Não existe árvore boa em ecossistema doente. Árvore boa nasce em ecossistema saudável. E é por isso que a nossa contribuição será mais eficaz se pudermos ajudar a que mais e mais partidos se tornem virtuosos que porventura perderam sua virtude. E que mais e mais partidos se mantenham nos caminhos da virtude, para que a gente tenha interlocutores confiáveis, para que a gente tenha interlocutores que sejam capazes de, mesmo com propostas ideológicas diferentes, olharem de baixo para cima para ver o que está acima de nós. Acima de nós está recuperar a credibilidade da política, recuperar a economia do nosso país, recuperar os ganhos sociais do nosso país. Um dia desse eu ouvi uma entrevista, para concluir, em que uma pessoa teve uma frase muito feliz: não precisa nenhuma genialidade para tirar um coelho da cartola quando tivemos que fazer na profunda crise econômica e estabilizar a economia. E eu fiquei pensando, de fato, nós já temos as bases para uma boa política social. Nós já temos as bases, o tripé da política macroeconômica brasileira. Nós já temos as bases de uma democracia que se fortalece mesmo em meio ao que está acontecendo no Brasil inteiro, porque não admitimos nenhum tipo de retrocesso autoritário. Nós já temos as bases para sair da crise. Não precisa tirar o coelho da cartola.
Só precisamos tirar o coelho do alçapão em que ele foi colocado, pela incompetência, pela desonestidade de muitos, atrapalhando os sonhos de poucos que são honestos e que continuam tentando fazer com honestidade o seu trabalho a serviço do Brasil. Muito obrigada.